E infelizmente para aqueles que estão enfermos, pela cura divina, e peço ao Senhor que essa palavra seja uma palavra rema, Pai, em nome de Jesus em nossos corações. Todos digam amém. Abra a tua palavra no livro de Salmos 91, 10. Depois você vai estar se assentando. Salmos 91, 10. Tão bom estar na casa do Pai. Casa de Deus, a casa do Pai, é casa de oração. E nós vamos entender essa noite, através do Espírito Santo de Deus, como nós somos cidadão do futuro, cidadão do céu, e como as bênçãos de Deus estão sobre nós. Então, Salmos 91, 10, apenas o 10, eu quero que todos leiam juntos. Salmos 91, 10, diz assim: nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Leia bem alto novamente. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda. Olha para o teu irmão que está do lado e diga: Deus é bom. Olhe e põe as mãos nele e diga: Deus é protetor. Amém? Pode se assentar, mantenha a tua Bíblia aberta. Irmãos, é tão bom a gente conhecer a palavra de Deus e saber que esse conhecimento nos dá a vida eterna. E tantas vezes, nós lemos o Salmos 91 e ele é tão maravilhoso, e você foi grandemente abençoado de ter lido esses salmos, que é um salmos completo, eu diria. Mas nós não entendemos às vezes coisas que Deus quer para nós, e passamos por lutas, sofrimento, e eu quero que você medite. Hoje nós vamos meditar só sobre esses salmos. Esses salmos, irmãos, foi escrito por um sacerdote, e daí foi encontrado essa palavra, e uma palavra que era uma palavra abençoadora já na época, milhares de anos, muitos anos antes da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse sacerdote, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu. E eu quero que você leia do 91, 1 em diante. Então, eu quero que você aumente a tua confiança em Deus essa noite. A confiança em Deus é fé. Você confiar. Essa palavra é tão maravilhosa. Quando você confia em alguém, veja, hoje o meu neto passou o dia inteiro lá em casa, e ele faz as artes dele. Ele tem um ano e pouquinho, um mês, 2 meses ali, e ele dá a caminhadinha dele, mas ele olha, vê se o avô está protegendo ele. Assim também é o nosso Deus. Ele é um pai, e nós devemos estar olhando para ele e ver e estar numa intimidade com ele, ver se realmente ele está protegendo, e ele está nos protegendo. Porque ontem nós tivemos na oração no monte, terra com os irmãos lá, eu estava lembrando que nós temos que, na data de hoje, agradecer pelo ano que está se findando, agradecer por tantas bênçãos, porque com certeza poderíamos ter morrido, poderíamos ter passado, e tantos livramentos Deus deu. Então eu quero que você, nesse último dia do ano, que você entenda que esse Deus, e está lá em Hebreus 13:8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então é um Deus eterno, e nós temos uma vida eterna com Ele. Então, para o cristão, essa loucurada de 31 para dia 1º, deve ser realmente você colocar seu projeto de vida, mas deve ser algo que você entenda que nós somos eternos com Deus. Então, o nosso projeto de vida é para sempre, E vamos continuar nessa caminhada, e com certeza Deus vai estar nos abençoando, porque nós somos filhos dele. E diz a palavra de Deus que nós somos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. Então, o que é um co-herdeiro? Então, Jesus Cristo é o nosso irmão, e nós somos herdeiros, com ele, que é o Filho de Deus, então nós também somos filhos de Deus. Então, Salmos 91, 1 diz assim a palavra de Deus. Eu quero que você caminhe comigo e leia na tua palavra também. Talvez a tradução aqui seja um pouquinho diferente, mas eu quero que você acompanhe comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. E o versículo 2 diz assim: pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio.
Então, a confiança em Deus. Deus é o nosso refúgio, Ele é o nosso esconderijo. Na hora que nós precisamos, ali, de uma proteção, Ele é a nossa proteção. E nós devemos estar sempre nessa sombra protetora de Deus. Sombra protetora de Deus, porque nós estamos, debaixo das poderosas mãos de Deus. Quando nós oramos aqui, eu sempre oro para a igreja, e eu peço que as boas mãos de Deus estejam sobre mim, para abençoar o povo de Deus. E nós somos povo abençoado, nação santa, povo adquirido. Nós somos, pessoas de bem, e pessoas que têm um futuro, tanto no céu como aqui na terra. Então, nesse último ano que está se findando, nesse último dia que está se findando o ano de 2017, realmente nós temos que ter essa confiança, a confiança num Deus que Ele é protetor, num Deus que você vai ali e entra numa intimidade com Ele, e você sabe que você está, abraçado com o teu Pai e protegido pelo teu Pai, pelo nosso Pai, que é um Deus maravilhoso e um Deus que sonda o nosso coração. E o versículo 3, eu quero que a igreja caminhe comigo, diz assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então, no versículo 3, nós vemos ali a libertação prometida de Deus. Nós vemos ali um apoio providencial. Veja bem, irmãos, libertação prometida por Deus. Veja, nós às vezes achamos que não estamos sendo abençoados, mas Deus está libertando de tanta coisa, está tratando cada um de nós, e cada dia nós estamos tendo um crescimento espiritual, quando nós estamos nessa intimidade com Deus. É tão maravilhoso, então, você saber que Deus, Ele veio e enviou o Filho dele para nos libertar, para nos curar, e as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Então nós temos esse apoio de Deus, e é um apoio providencial, é algo divino, é algo tão maravilhoso, é muito acima, irmãos, é muito acima do que aquele apoio do teu amigo. Quem daqui não teve uma decepção com um amigo? Todos acho que tiveram, Às vezes você tem um amigo, entre aspas, ele te dá um apoio, mas depois ele quer te cobrar muito mais. Amém? Agora, com o nosso Deus, não. É um apoio providencial. Ele vai nos abençoar, vai nos guardar, vai nos dar essa bênção. E está lá no versículo 3. E Ele vai estar sempre nos abençoando, por mais que a gente seja ingrato. E muitas vezes nós somos ingratos com Deus, irmãos. Ingrato mesmo. Eu mesmo recebi tantas bênçãos em 2017, estava meditando, que esse ano que está se encerrando, recebi bênçãos enormes. E nós, quantas vezes oramos, buscamos a Deus na hora da necessidade, na hora da angústia, mas passou dali uma semana, a gente esquece. E Deus continua nos apoiando, Deus é bem-humorado mesmo. Ele continua nos apoiando, Ele continua nos abençoando, Ele continua nos visitando, e às vezes Ele fala conosco e nós não ouvimos a voz dEle. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus em todas as nossas decisões para esse ano de 2018. Primeiro de tudo, qualquer negócio que você vai fazer, ouça a voz de Deus. Esse dia, até eu vou falar claramente, fui no banco, só para fazer um teste, não que eu esteja precisando, graças a Deus, estou muito bem financeiramente, mas eu pedi para o meu gerente lá, faça um cálculo para mim tirar 10 mil reais, e me dá um papelzinho aí, em vários meses, 96 meses, eu iria pagar 75 mil reais por esses 10 mil reais, então vejam bem, você tem, ali, aquilo e aquela bênção, mas ele falou para mim, você não quer, e já tinha fechado o banco, era depois das 4, eu entrei antes das 4, você não quer já tirar esse empréstimo já? Eu falei, não, meu gerente, eu vou orar uma noite ainda, até rir para ele, porque imagine, tirar 10 mil e pagar 75 mil, é muita coisa. Então, e é assim que eu faço mesmo. Eu oro antes em qualquer coisa
que eu vou decidir na minha vida. E outra coisa que eu entro também e aprendi no seminário de casais, em acordo com a minha esposa, em tudo. Então eu não vou lá tomar uma decisão por minha conta e daí chego lá, pego um empréstimo, vou tirar 10 mil, que eles estão loucos para te emprestar. Pega aquele 10 mil, ele vai evaporar, porque 10 mil, né, na tua mão evapora, e daí eu vou ficar pagando 75 mil, sem falar com a minha esposa. Vou arrumar o maior problema. Então, colocar diante de Deus, seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus, em todas as tuas decisões, em tudo mesmo. Tudo. Se a pessoa estiver apressada, querendo te apressar a você fazer um negócio, aí é que você tem que pedir: Espírito Santo, me dá sabedoria, me dá discernimento de espírito, porque eu não quero ser enganado, porque o inimigo, ele se veste de anjo de luz para enganar os filhos de Deus. Então vamos estar sendo dirigidos nesse ano de 2018 pelo Espírito Santo de Deus. Vamos colocar o nosso projeto de vida, né, já no início, e vamos sonhar, vamos estar sendo dirigido por um Deus maravilhoso, que Ele não falha. Então, indo para frente um pouquinho, o versículo seguinte diz assim, vamos ler os 3 versículos que diz assim, vamos do 4 em diante. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então veja bem, irmão e irmã que está aqui essa noite, nós devemos estar realmente lendo esse Salmo 91 e saber que nós, e no versículo 5, nós ter essa intrepidez de um povo salvo, um povo que não tem temor algum, ele tem temor de Deus. Nós devemos ter, e eu tenho temor de Deus, porque Jesus falou assim, para nós ter medo, ter temor daquele que pode condenar a nossa vida eterna. Amém? Então ele disse, ele nos ensina na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ter temor, não tenha medo de nada, não tenha medo do futuro, não tenha medo. Eu estava falando com um irmão mais velho que eu e muito mais rico que eu, que ele estava comentando, é coisa íntima da família, mas ele estava comentando que a esposa dele tem medo de morrer pobre, e ela, nossa, nem que ela viva mais 10 vidas aqui na terra, ela não gasta toda a fortuna que tem. Então veja, irmãos, para que ter medo? Para que ter medo? Se nós somos salvos, vamos ter temor do quê? Então no versículo 5, eu quero que você medite na tua palavra em 91:5, eu quero que você tome posse da bênção. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Não tenha temor, não tenha medo algum, não tenha medo do futuro. Arregaça tuas mangas, sua tua camisa e ganha o pão de cada dia com o suor do teu rosto, e não tenha medo algum, porque nós não devemos ter temor. Nós não devemos ter temor, nós já fomos resgatados lá do fundo do poço para ser servos de Deus. Nós devemos agradecer. Jesus diz para nós e diz essa noite: não foi tu que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Se você está aqui sentado essa noite, porque você é um escolhido de Deus, e se nós estamos debaixo das boas mãos de Deus, para que temor, para que medo? Não temos que ter medo de nada, meu irmão e minha irmã que está aqui essa noite. Deus é tão maravilhoso, e esse Espírito Santo de Deus que está aqui essa noite, ele vai falar grandemente ainda nos nossos corações, porque nós vamos sair daqui animado para um ano cheio de vitória, e eu profetizo na tua vida um ano cheio de vitória, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmos 91:7 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você, versículo 8 também diz: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. E o 9 diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Se você, veja bem, tudo na palavra de Deus tem uma condição para nós vermos. E tem irmão e irmã que diz assim: poxa, eu me converti e nada acontece na minha vida. Eu me converti e parece que continuo, parece estar pior. Parece que aquele que não é convertido, aquele que bebe, que fuma, aquele que está lá cometendo pecado, que é perdido, que é o ímpio, ele está melhor que eu. Irmãos,
aquele que realmente se converteu e que entrou no reino de Deus. Diz a palavra de Deus, irmãos, e a palavra de Deus é tão perfeita. Jesus, ele contou uma história para os seus discípulos e ela é verdadeira. O reino de Deus é como um grande tesouro. Um tesouro onde que quem encontra, ele vende tudo que tem, tudo, fica nu, vende tudo, até suas roupas, e compra o reino de Deus. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos, diante de um Deus maravilhoso. E quando uma pessoa vem e diz para mim: poxa, eu me converti, parece que ficou pior. Não é convertido, porque quando nós estamos convertidos realmente e temos fé, as coisas acontecem. Pode 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e nós não vamos ser atingidos, diz a palavra, e a palavra se cumpre. Então é maravilhoso, irmãos, é maravilhoso você ter fé, não ter medo, porque nós somos herdeiros da promessa e somos realmente, e Deus é maravilhoso. Indo para frente um pouquinho, eu quero que você leia, diz assim, o versículo 10, Vamos ver o 9, 10 e 11. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, o 9, 10 e 11, nós vemos o quê? Novamente Deus dizendo para nós que nós somos, nós devemos buscar Ele, buscar o refúgio de estar protegido pelas boas mãos dele. Veja, irmãos, como é verdadeiro isso. O povo de Deus caminhava naquele deserto, e durante o dia Deus colocava uma nuvem bem espessa, dando sombra para eles. E durante a noite, que você sabe que no deserto chega a menos 60 graus, é muito frio, e Deus colocava uma coluna de fogo para aquecer eles e para dirigir eles na escuridão. Deus é protetor, jamais Ele vai nos desamparar. E quando diz ali no versículo 10, eu quero que você tome posse dessa bênção e leve para dentro da tua casa, diz assim, versículo 10, nenhum mal o atingirá e desgraça alguma chegará à sua tenda. Desgraça alguma vai chegar à nossa casa. Tenda aqui, irmãos, significa tanto o nosso corpo, porque nós somos o templo de Deus, e a tenda significa o tabernáculo. Pedro não disse que esse tabernáculo, o tabernáculo dele, ele disse é o corpo dele, já estava bem velhinho, e Deus ia levar ele, e disse, esse tabernáculo, que ele ia deixar de habitar naquele tabernáculo. Tenda, irmãos, na palavra de Deus significa uma morada momentânea. Pode ter a casa, você pode ter a casa mais bonita, a casa mais linda que for, é momentâneo. Eu mesmo sempre converso com a minha esposa, e nós já desde que casamos, já se mudamos, deixa eu lembrar, moramos numa casa, noutra, depois vim morar aqui, daí moramos lá em Curitiba 5 vezes. 5 vezes nós mudamos, e é momentâneo, por mais que você viva a vida toda dentro da tua casa, quando Jesus nos levar, você vai sair dela. Então, aqui, tenda significa tanto o nosso corpo, que nós estamos momentaneamente, porque nós somos espirituais, e o espírito vai a Deus, e nós vamos ter vida eterna, e o corpo vai virar pó, como também a tua casa. Então, toma posse da bênção que está aqui no versículo 10, que é o tema central dessa mensagem, a parte B. Toma posse, desgraça alguma chegará à sua tenda. Diga comigo toda a igreja, desgraça alguma, bem forte, desgraça alguma chegará, bata a tua mão esquerda no peito e diga, a minha tenda.
desgraça alguma, pode dizer novamente, chegará à minha tenda. A minha tenda, o teu corpo, o inimigo não vai entrar no teu corpo. A minha tenda também é a tua casa, e eu estou profetizando desgraça alguma. Então fica tranquilo, fica sereno, Deus vai proteger. Casa é família, tenda é família, Deus vai proteger a nós e a nossa família. Indo para frente um pouquinho, versículo 12 e 13, diz assim: com as mãos eles o seguirão, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E o 13 diz assim: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Versículo 12 e 13, nós vemos então, irmãos, é um grande apoio. Deus, Ele nos dá uma vitória espiritual. Irmãos, quando nós oramos, e muitas vezes nós oramos, e nós pensamos assim, e não é só comigo, acho que é com todos. Primeiro a gente ora, né, pedindo a bênção de Deus, pedindo perdão dos pecados. Depois você ora pela tua esposa, pelos teus filhos, pelos teus queridos. Depois você ora, e nós somos pidonchos, pedindo isso, aquilo, aquele outro. E estamos pedindo. Não é errado, porque o Espírito Santo de Deus eleva as nossas orações corretamente junto a Deus. Mas veja bem, o apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, algo que atormentava ele, e ele orou e pediu a Deus. O que Deus falou para ele? O que Jesus falou para ele? Ele pediu para Jesus, e Paulo tinha intimidade com Jesus, e nós devemos ter essa intimidade com Jesus. O que Jesus falou para ele? A minha graça te basta. Nós estamos andando, né, e tendo a graça de Deus, a graça, a comunidade cristã, graça e paz. Graça é o poder de Deus. Graça é Deus, né? E nós vivendo no reino espiritual, que é um reino maravilhoso, um reino do futuro, um reino acima desse reino aqui terreno, é muito acima. Então, quando Deus diz, a minha graça te basta, deixa eu explicar um pouquinho, quero que você preste bem atenção. É que você é ungido de Deus. Você se torna ungido de Deus. Você ora e Deus responde, a minha graça te basta. Deus não vai responder, eu vou te dar aquele carrão, aquela Ferrari para você, né, ir para a praia a 200 por hora. E você pediu, né, irmãos? E não recebeu. Não, Deus vai dizer, a minha graça te basta, ao invés de te dar uma Ferrari. Deus vai te dar a graça dele. Paulo pediu a cura divina, a libertação daquilo que atormentava ele, porque ele disse, tinha um espírito maligno que vinha atormentá-lo dia e noite, e ele vivia numa aflição. Jesus disse, a minha graça te basta. E veja o que acontece com Paulo. Ele ressuscitou mortos, ele curou enfermos, ele foi picado por serpente, uma víbora venenosíssima, e ele foi picado, chacoalhou aquela serpente no fogo, e ela queimou ali, e mal algum aconteceu a ele. Então, se nós tivermos a graça de Deus, não é a maior riqueza que nós vamos ter, não é a maior riqueza se ter a unção de Deus. Você está com a graça de Deus, você atravessar lugar perigoso, os anjos de Deus acampar ao teu redor, porque nós temos a graça de Deus. Então, irmãos, vamos estar orando, vamos estar buscando a um Deus maravilhoso, e esse Deus é um Deus que está aqui tão presente essa noite. Irmãos, o 13 e o 14 diz assim: com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O 12, o 13 agora: você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. E o 14 diz assim: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Quem daqui conhece o nome de Jesus Cristo? O nome de Jesus, ele está acima de todos os nomes, e Deus vai nos exaltar. Deus, ele não vai deixar nós sermos humilhados, ele vai exaltar os santos de Deus. Deus, ele exalta os santos. Santo é separado, e você é separada, você é separado, você é santo de Deus, você
é separado. Santo significa separado. E nós conhecemos o nome de Jesus e temos essa intimidade com Deus. Os anjos de Deus, os anjos ministradores de Deus estão aí para nos servir. E na hora do apuro, clame para Deus, diga: invita os anjos ao redor da minha família, e eles estarão nos guardando com certeza. Exercite essa fé, esteja nessa certeza, seja um ungido do Senhor, um ungido, aquele que tem a unção de Deus e que pode atravessar tudo que é perigo, e Deus vai estar protegendo. E o versículo 15 e 16, encerrando, diz assim: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, preste bem atenção, versículo 15. E eu quero que você leia comigo novamente. Essa minha tradução é uma tradução nova, mas a tua tradução tem o mesmo significado. Diz assim: ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Deus, ele vai nos exaltar, e ele vai responder todas as nossas orações. Ele está dizendo aqui na sua palavra, ele vai nos cobrir de honra. É uma oração respondida. Então nós devemos viver na companhia de Deus. Companhia de Deus, intimidade com Deus, buscar a Deus. Ah, pastor, eu tenho uma vida muito corrida, mas tem uma Bíbliazinha, pode ser daquela pequena. Medite num versículo de manhã, vai, leva no teu coração aquele versículo, abra lá a tua bolsa, as mulheres ou os homens lá no bolso, né? Tira lá, toma posse daquela bênção, fala com Deus. Não é pecado algum você abrir a Bíblia e buscar um versículo ali, e buscar e tomar posse daquela bênção. Você está orando dia e noite, porque a nossa oração, ela é respondida, são respostas de Deus, e nós devemos viver na companhia de Deus. No versículo 16, encerrando, diz assim: vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Irmãos, quem daqui não quer vida longa? Hoje a minha filha mais velha estava falando: pai, né, o pai vai viver até os 85 anos, profetizando sobre a minha vida. Eu não sei, talvez vou passar de 100 anos, é Deus é que sabe o dia que ele vai me recolher. Mas vida longa, cheia de saúde, né? Saúde intelectual, falando, conversando, tendo disposição até para trabalhar, para abençoar outras pessoas. É dom de Deus, e é Deus que fala para nós essa noite que ele vai dar saúde e vida longa. Ele diz no versículo 16: saúde e vida longa. E eu profetizo como sacerdote, como o anjo dessa igreja na tua vida, vida longa para 2018, saúde para 2018, saúde para você. Eu quero que a igreja agora venha entender que nós devemos, em primeiro lugar, estar na presença de Deus, intimidade com Deus. Pode viver correndo tudo para lá e para cá. Tenha, se você não pode levar uma Bíblia, nem que seja pequenininha, tenha um versículo no teu coração. Tenha um versículo, uma palavra de Deus, nem que seja o Salmos 23, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Toma posse daquela bênção na hora da dificuldade. Tenha o Salmos 91 no teu coração, e saiba que você está protegido por Deus. Então, em primeiro lugar, leve esse aprendizado essa noite, estar na presença de Deus. Em segundo lugar, coloque no teu projeto de vida. Então, primeiro, estar na presença de Deus. Segundo, o teu ministério. Deus não nos chamou para nós não fazer nada. Coloque o teu ministério. Talvez você diz assim: pastor, eu não sei pregar no altar, mas você sabe falar muito melhor que eu pessoalmente. Divulgar a palavra de Deus, convidar uma pessoa, dizer que quer aceitar Jesus, e você vai ter grande galardão. Ou talvez você não saiba, né? Não tem muito jeito para ser um evangelista, mas você pode ser levantado como um profeta. E o profeta é tão maravilhoso porque ele fala a verdade, ele exorta, e é tão maravilhoso que quando ele fala,
E quando ele prega, é uma pregação curta, mas vem direto no nosso coração. Talvez você não tenha um chamado para profeta, mas tem um amor de aprender a palavra de Deus. É um mestre. É um mestre. Talvez você não queira ensinar e aprender a palavra e se tornar um mestre, mas você é um pastor, tem paciência com as ovelhas. Talvez você não tenha chamado para pastor, mas pode ter o maior de todos os dons, o maior de todos os chamados, que é apóstolo. Aquele que funda uma igreja aqui e já vai para outra cidade, outra lá, apóstolo. Então, nos 5 ministérios, nós devemos sonhar, fazer alguma coisa para Deus. E ministério, irmãos, é algo que não adianta você fugir. Se Deus nos chamou, não adianta fugir. Então assuma de fazer algo. Então, em primeiro lugar, para esse ano 2018, estar na presença de Deus. Como eu falei, leia nem que seja o Salmo 91, todos os dias, tomando posse das bênçãos que estão ali. Estar na presença de Deus, orando, falando com Deus teus problemas, tua situação. Fala com Ele. Jesus é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos, é o psiquiatra dos psiquiatras. Tenha intimidade com Ele. Fale com Deus. Então, primeiro, estar na presença de Deus. Segundo, coloque no teu projeto de vida o teu ministério. E em terceiro, sonhe. Sonhe. José do Egito sonhava. Sonhe, sonhe, sonhe. Não deixe os teus sonhos acabar. Estava comentando com a minha esposa sabe o sonho que eu tenho, e ela falou: vou te ajudar. Esse ano que vem você vai ter isso. Sonhe, sonhe, sonhe. Então não deixe os teus sonhos se apagar. Não deixe. Eu estou falando aqui com pais de família, com famílias, com homens e mulheres de Deus abençoados, e que além de ser abençoados, são abençoadores de outras pessoas. Você pensa que não é abençoador, mas você é. Tem muitas pessoas olhando para você dentro da tua família, dizendo: poxa, olha, ele é uma bênção, ele está prosperando. O que é isso? Ele está, ele tem brilho, é o brilho do Espírito Santo. Eu quero que toda a igreja se coloque em pé e venha aqui à frente. Nós vamos orar pelo projeto de 2018. E eu quero que você coloque diante de Deus os teus sonhos. Mas em primeiro lugar, nós já oramos, louvamos a Deus essa noite, e nós já estamos na presença de Deus. Em segundo lugar, ore pelo teu ministério. Ore pelo teu ministério. Diga: Pai, o que você quer que eu faça? Isaías teve um chamado, e está lá em Isaías capítulo 6, se você quiser meditar na tua casa nessa palavra. E ele disse: eis-me aqui. Diga para Deus: eis-me aqui. Sinta desejo. Se você não tem desejo, peça para Deus: Deus, desperta esse desejo no meu coração. Vai falando com Deus agora, igreja. Pai amado, Pai querido, eu oro pelo projeto de vida do teu povo, Senhor. Mas em primeiro lugar, queremos estar na tua presença. Queremos estar, Senhor, em intimidade contigo. E em segundo lugar, para 2018, queremos orar pelo nosso ministério. Nosso ministério. Ore pelo teu ministério. Algo que você queira fazer para Deus. É tão maravilhoso a pessoa querer fazer algo para Deus. Em terceiro lugar, eu oro pelos sonhos do teu povo. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, mas o teu povo é um povo sonhador, um povo que tem futuro, um povo que é eterno. Nós somos cidadãos dos céus e queremos, Senhor, ter sonhos. Que esse 2018 seja cheio de bênçãos, em o nome de Jesus. Começa a louvar a Deus agora. Feche teus olhos. Tu és o Rei, ninguém pode mudar. Aleluia. Aleluia. És o leão da tribo de Judá.
pode mudar. És o leão da tribo de Judá. E as trevas se vão, as barreiras se vão, por causa da sua luz. E as trevas se vão, as barreiras se vão, por causa da sua luz. Cante. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste Judá. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Ele é o leão de Judá, Ele é o leão de Judá. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge neste lugar. Oh, Senhor, claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior. Claro, tão claro, o teu brilho é maior que a luz do sol, que a luz do sol. Oh, Jesus, aleluia. Teu brilho é maior que o sol. Oh, só vocês comigo. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Ele é a estrela da manhã, Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, Ele brilha, Ele brilha neste lugar. Oh, glória, aleluia. Feche teus olhos, igreja. Estenda tuas mãos à posição de receber. Feche teus olhos, igreja. Aquele homem buscava um tesouro e ele encontrou. Ele foi e vendeu tudo que ele tinha e comprou aquilo que ele queria. Aqui está Jesus Cristo essa noite. Esse é o tesouro que vai entrar no teu coração, para nós pertencermos ao reino de Deus, um reino que não vai te faltar nada. Pai, eu oro por cada alma que está aqui essa noite e peço que nós venhamos entender o reino espiritual, que no nosso meio aconteça milagres, cura, libertação, como nessa igreja já houve, mortos que ressuscitaram, cura de câncer. Que o teu reino se manifeste nesse lugar e que em cada coração que está aqui essa noite esteja esse maior tesouro que é Jesus Cristo. Diga assim comigo: eu te aceito, Jesus. Bem forte, igreja, como um salmo.
Eu te aceito, Jesus, como meu Salvador e Filho de Deus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus Cristo e pode voltar para o teu lugar. Amém? Vou passar a palavra, o pastor Fernando vai dar os avisos. Ele mandou aguardar. É tão bom, né, irmãos? Esse ano 2017 foi um relâmpago. E